O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Muito bom dia! Com essas palavras da palavra do Senhor, nós começamos mais um dia. Tenha certeza que nós temos um supremo pastor. Ele cuida da nossa vida. Ele está ao nosso lado em todos os momentos difíceis. É Ele mesmo que um dia irá voltar nas nuvens dos céus para buscar os seus filhos, para que nós possamos estar ao seu lado por toda a eternidade. É por isso que nessa manhã, quando nos levantamos, o nosso primeiro pensamento se volta para o Senhor, reconhecendo, confessando, buscando a Ele e pedindo a bênção dEle sobre a nossa vida. Deixo com você também, nesse momento, uma parte da palavra do Senhor do livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 127, onde a Bíblia diz o seguinte: amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Salmo 119, versículo 127. Nós precisamos amar a palavra do Senhor mais do que qualquer coisa que possa existir nessa terra. A palavra de Deus tem que ser soberana sobre a nossa vida. A palavra de Deus é o assim diz o Senhor para a vida de todo cristão. A palavra de Deus tem que nortear toda a nossa trajetória. É por isso que a cada manhã, nesse canal, nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 16, o versículo 1 e o versículo 2. Então respondeu Jó: tenho ouvido muitas coisas, mas como essas, todos nós vos sois consoladores molestos. Diante de tantas incertezas que nós vivemos nesse mundo, nós precisamos ter uma única certeza. Deus ouve as nossas preces, Ele vê o nosso sofrimento, Ele sabe das dificuldades que nós estamos passando nesse mundo e o nosso Deus é misericordioso, compassivo. Jamais Ele irá permitir que nós passemos por um momento que nós não possamos suportar. Se Ele permite que nós passemos pelo vale da sombra da morte, Ele tem plena convicção que nós conseguiremos, pelo poder do Eterno, alcançar a vitória. As palavras que nós encontramos nesse capítulo são palavras de Jó tentando ensinar aos seus amigos como se tornar melhores consoladores. Um dos conselhos que nós encontramos aqui nesse capítulo é que jamais nós deveríamos trazer conselhos prontos para as pessoas que estão sofrendo, até porque cada um do ser humano sofre de forma diferente e quando se depara com o sofrimento não existe uma regra para curar. Cada um de nós precisamos de um ombro amigo, um ângulo diferente, com palavras diferentes, com forma de toque diferente, mas é necessário ter um coração que ame para que consiga entender as necessidades daqueles que estão sofrendo. Nós jamais nesses momentos deveríamos abrir os nossos lábios para criticar alguém. Nós deveríamos nos colocar no lugar das outras pessoas para que nós pudéssemos sentir a dor que elas estão sentindo. As nossas palavras deveriam ser de encorajamento, de força, de fé, de esperança no Senhor. Foram essas palavras que Jó proferiu para os seus amigos. Nós precisamos levar em consideração porque era alguém que estava sofrendo e alguém que estava passando pelo vale da sombra da morte. O seu maior desejo nesse momento de maior dor era se deparar com uma morte, porque não suportava tamanho sofrimento. Portanto, é necessário atentar para essas orientações, esses conselhos de Jó. Os melhores consoladores são aqueles que, por alguma razão na vida, já passaram pelo vale da sombra da morte, já sofreram. Quando alguém sofre, tem ideia do que é ver alguém sofrendo. Jó estava extremamente cansado pela visita dos seus amigos, não pelos discursos que eles estavam fazendo, mas porque eles não conseguiam alcançar um objetivo, eles não atingiam um alvo. Tudo o que eles falavam era contrário ao que Jó estava sentindo naquele momento de dor. No versículo 5 nós podemos ver a declaração de Jó. Ele mesmo fala para os seus amigos, se ele estivesse no lugar deles, ele agiria de forma diferente, ele fortaleceria, ele não criticaria, não julgaria, mas as suas palavras seriam palavras de incentivo, palavras de esperança, palavras de confiança no braço do Onipotente, porque somente Deus poderia levantá-los naquele momento de sofrimento. Naqueles momentos difíceis na vida de Jó, ele imaginava que Deus era responsável por todo o seu sofrimento.
Como nós podemos ler no versículo 9, é como se ele estivesse imaginando um animal feroz despedaçando a sua presa. Aos olhos de Jó, Deus era o seu inimigo, mas porque nesse momento Jó não tinha consciência, compreensão do grande conflito. Se fosse descortinado aos olhos de Jó, como está descortinado aos nossos olhos, nós saberíamos que Deus é bondoso, Pai de amor. Satanás é o único responsável por todo o sofrimento, mal, tristeza, pecado que existe nessa terra. Jó não acreditava que poderia viver por muito tempo diante de tudo que ele estava passando, de tanta dor, de tantas chagas, de tanto sofrimento. Ele acreditava que não poderia suportar por muito tempo, mas ele tinha esperança no seu Redentor. Ele acreditava que o Deus eterno, Criador de todas as coisas, era o seu juiz. Ele faria justiça, ele traria a juízo todas as obras realizadas pelos seres humanos nessa terra, e ele mesmo receberia das mãos do seu Senhor a oportunidade de estar com o seu Deus e viver com o Senhor por toda a eternidade. No versículo 19, nós podemos ver que Jó tinha medo que Deus tivesse lhe abandonado. Mas Jó se volta exclusivamente para Deus, clamando pela proteção, pela bênção de Deus sobre a sua vida, para que Deus se tornasse o seu juiz naquele momento de tanta acusação que os seus amigos faziam sobre a sua vida. Jó reconhecia Deus também como sendo a sua testemunha. Uma testemunha é alguém que viu algo bom em uma outra pessoa. É por isso que Jó se voltava para Deus e entendia que Deus era a sua testemunha. Deus olhava para Jó e ele sabia que diante do Senhor ele estava vivendo de uma forma correta, justa e íntegra diante de Deus. Não é que Jó não tivesse pecado, mas as suas ações humanamente ele conseguia compreender que estava em plena verdade com a palavra do Senhor. Por isso, as palavras de acusações dos seus amigos não poderiam prevalecer diante da sua integridade. O desejo de Jó no versículo 21 é que Deus se manifeste, que o declare inocente. Jó já tinha chamado a Deus como sendo sua testemunha. Portanto, era o momento que Jó esperava que Deus pudesse se manifestar para declarar para todas as pessoas que lhe acusavam que ele era um homem que estava vivendo de acordo com a vontade do Senhor. Pode até existir algo que nos traga muita dor. Mas quando nós somos acusados por alguma coisa pela qual nós não fizemos, isso traz amargura para a nossa vida. Isso nos traz muita dor, decepção, principalmente diante daqueles que estão nos acusando. E era isso que Jó estava sentindo naquele momento, muita dor na alma. Ele reconhecia que aqueles que se consideravam seus amigos não eram verdadeiros amigos, porque lhe acusavam de algo que não era real. É por isso que Jó termina esse capítulo clamando a Deus pela morte, porque ele entendia que somente morrer não poderia haver libertação para tanto sofrimento. Se ele continuasse vivo, as acusações ainda permeariam sobre a sua vida, mas se ele fechasse os olhos para essa vida, ele encontraria paz. Mas ele sabia que mesmo morrendo, o seu Redentor um dia lhe levantaria, lhe chamaria do pó da terra, para que ele pudesse se encontrar com o seu Deus e viver eternamente. Esta era a verdadeira convicção que tomava conta do coração de Jó nos momentos de sofrimento da sua vida. Querido amigo, nesta manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 16 do livro de Jó, eu e você nós precisamos chegar à seguinte conclusão. Primeira delas, por mais extensa que seja o nosso conhecimento, ela nunca poderá ser comparada à extensão do conhecimento divino. O ser humano pode enxergar longe, mas o olhar de Deus se sobrepõe a todo o olhar de todo ser humano. É por isso que nós temos que nos debruçar, nos humilharmos diante das verdades divinas. Por mais inteligente que nós possamos ser, muitas verdades divinas para nós ainda são mistérios. Mas nós precisamos aceitar a vontade do Senhor pela fé. Por isso que nessa manhã eu falo a você, se porventura você tem passado por momentos difíceis e não tem entendido e não tem encontrado resposta para todas as suas indagações, se submeta à vontade de Deus, aceite a vontade do Senhor e espere que Ele mesmo, diante de todos os seres humanos, Ele trará resposta para todas as nossas perguntas. Todas as vezes que nós falarmos com Deus, nós deveríamos sempre nos colocarmos no nosso lugar. Ele é soberano, Ele é criador de todas as coisas, mas nós jamais deveríamos perder a conexão com o nosso Criador. Deveríamos sempre ter momentos de oração, abrir o nosso coração e clamarmos pela bênção dele sobre a nossa vida. Jamais deveríamos perder a fé no braço do Onipotente.
É por isso que nessa manhã eu convido você a mais um momento da nossa vida, nos humilharmos diante do Senhor, abrirmos o nosso coração, nos colocarmos nos seus braços sem reservas. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, abrimos o nosso coração. Queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco nesse dia, nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você e sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.